Boa noite a todos. Eu gostaria ainda uma vez de agradecer o honroso convite para tratar de algum assunto que nos inquieta, nos chama a atenção, dentro desses nossos dias tão conturbados, tão conflituosos. E quando me foi feito o convite, fiquei pensando, refletindo sobre um tema que poderia, assim, de uma forma bastante ampla, fazer com que nós refletíssemos, né, na nossa vida diária, nas nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos. E me veio muito fortemente a ideia de falar sobre a lei do amor. No primeiro momento, pensei em falar sobre o amor filial e o amor paternal, o amor maternal. Mas depois entendi melhor falarmos do amor de uma forma mais ampla, né? Esse amor que devemos ter tanto com os nossos cônjuges, tanto com os nossos filhos, tanto com as pessoas com as quais convivemos. E essa é a proposta. Refletirmos um pouquinho sobre as características do amor, o que a gente deve entender por amor. Hoje muito se fala, né, em amor, eu te amo, tão facilmente sai da boca das pessoas essa expressão. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês, a partir dos ensinamentos da doutrina, a partir de algumas orientações que nos têm sido dadas aí por tantos longos anos, e vamos pensar sobre isso, né? Então, o amor é um tema que é tratado pelo Livro dos Espíritos, é tratado pelo Evangelho, é tratado por muitos estudiosos, por muitos doutrinadores, e Allan Kardec, comentando a questão 938 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Então vejam, para nós, amar e ser amado é uma necessidade que nós temos. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Então, quantas pessoas vivem a busca desse amor, né? Um amor perfeito, um amor compreendido, um amor correspondido? Dá-lhe ela, sim, as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então vejam vocês, a promessa é que nós vamos encontrar um mundo em que todos se amam e que o amor é uma expressão natural do ser evoluído. E não experimentará esse gozo, segundo Allan Kardec, aquele que tem o sentimento egoísta dentro de si. Mas vejam, nos dias atuais, né, como nós compreendemos essa palavra amor? A gente vê, por exemplo, um casal de jovens que começam a namorar e em poucos dias já estão falando, eu te amo, né? Nossa, como eu te amo. Passa alguns dias e fala, eu odeio esse cara. Nossa, eu não sei nem como eu podia, né, ter tido assim um relacionamento, eu não suporto essa pessoa. E mesmo nos relacionamentos, não só homem e mulher, mas nos relacionamentos comuns, quantas vezes nós sentimos um sentimento forte e de repente esse sentimento se transforma? Então, muito facilmente hoje, nós utilizamos essa expressão, amor, né? Mas o que ela realmente significa? O que seria o amor sublimado? O que seria a prática do amor dentro de nós? Que nos trouxesse esse gozo, esse júbilo de felicidade, essa alegria da qual Allan Kardec nos fala. Então vejam, na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo traz um dos mais belos cânticos sobre o que seja o genuíno amor. Vocês sabem que essas epístolas eram cartas de recomendação, de uma forma de orientação, né? E essa epístola, inclusive, muito conhecida da maioria de nós, acabou se transformando até em música. E traz, assim,
na sua essência, uma profundidade muito grande relativamente ao que seja o amor. Então diz assim o apóstolo Paulo na primeira epístola: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Então vejam, ainda que eu saiba falar a fala dos anjos, dos seres sublimados, se eu não o fizer com amor, não terá vibração, não terá sentido. E continua o apóstolo: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Então vejam a profundidade desta fala, deste ensinamento. Mesmo que eu consiga ter uma fé a ponto de transpor obstáculos, transportar montanhas, como diz, se não houver amor, nada serei. Então todos os nossos atos devem ser revestidos de amor. Ou seja, nós devemos dar o melhor de nós na nossa vida, com aqueles que são colocados em nosso caminho, com os quais nós convivemos. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Vejam, ainda que eu distribua todos os meus bens, né? Ainda que eu abra mão de tudo aquilo que eu tenho, de todos os bens terrenos, se não fizer com amor, não haverá o aproveitamento do ato. E a partir desse trecho da epístola, o apóstolo Paulo passa a traçar as características de um verdadeiro amor. E é a partir dessa fala, dessa manifestação do apóstolo Paulo, que eu gostaria de tratar com vocês desse tema tão importante. Diz assim a epístola: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então vejam vocês que nessa parte da epístola, o apóstolo se refere a 9 virtudes do amor. Ou seja, traça as características do verdadeiro amor, do sentimento, na sua mais profunda expressão, no seu maior sentido. E vamos, a partir desse ponto, analisar então essas 9 virtudes, né? Para nos indagarmos se nós estamos realmente vivenciando o amor na sua essência. Como temos nos comportado diante do amor que expressamos com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos companheiros de jornada terrena? Então vejam, o amor é paciente. A primeira virtude do amor, então, segundo o apóstolo Paulo, é a paciência. E segundo definição, paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta, né? Mas muitas vezes, gente, o que acontece? Nós confundimos paciência com omissão, submissão, covardia, né? Muitas vezes a gente ouve essa expressão: nossa, eu não sei como você tem paciência, né? Nossa, eu não sei como que você aguenta isso. Então, o que seria efetivamente essa paciência? Como ela deve ser expressa? No que consiste essa paciência? Então, gente, essa virtude, paciência, ela não pode ser confundida com omissão, submissão ou covardia. Na verdade, a paciência é um equilíbrio mental e emocional que permite à pessoa sustentar a serenidade e a firmeza na condução de qualquer relacionamento, até mesmo naqueles marcados por sérios conflitos. Então, é por meio da paciência, do saber ouvir,
do conseguir pensar, do conseguir fazer uma empatia com o outro, é que nós conseguimos manifestar o sentimento, manifestar essa característica do amor transformado em paciência da forma mais correta. Ou seja, conseguirmos em nós um domínio das nossas emoções que não nos tira do sério quando nós vamos, dentro desse convívio, encontrarmos muitas vezes dificuldades de relacionamento, né? Então é manter o equilíbrio, manter a calma, manter a tranquilidade, ainda que nós estejamos diante de uma grande adversidade. Ou seja, não nos alterarmos, termos aquela tranquilidade interior, aquela situação de já conseguir transpor essa resistência que muitas vezes nos faz agir de uma forma agressiva, de uma forma a repelir, né, uma determinada situação, a agredir verbalmente. Então, não é se submeter a uma situação, não é se omitir, mas é conseguir ter uma tranquilidade, não se afetar diante de determinadas situações, entender o outro, entender as razões do outro, mesmo que aquilo seja contrário às nossas convicções, os nossos pontos de vista. Emmanuel, ao definir a paciência, assim se expressa: a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outrem na exemplificação, né? Então, eu não sei, eu acho que sempre nos ocorre uma lembrança de uma pessoa que você pensa assim, puxa, ele não sofre por conta disso, né? Mesmo que a pessoa esteja contrariada, mas você percebe que ela consegue entender o outro, ela consegue justificar as razões do outro, ela não tem aquele sentimento de indignação, mesmo que ela não concorde com o comportamento, mas ela consegue entender o outro, ela consegue se colocar no lugar de. Isso é a verdadeira expressão da paciência, né? E a paciência também guarda essa estreita relação com a tolerância. Por isso, segundo o apóstolo Paulo, é que o amor não se exaspera. Quem tem paciência também tem tolerância. E se nós buscarmos uma definição para essa palavra, tolerância, nós podemos conceituá-la como direito que se reconhece aos outros de terem opiniões diferentes, ou até diametralmente opostas às nossas. Cada um de nós se firma pelas suas convicções, por uma história de vida, por um conjunto de vivências, inclusive de outras encarnações, que nos traz essa individualidade, né? Quantas vezes nós estamos passando por um problema e vamos comentar com outra pessoa, e a outra pessoa fala, nossa, mas imagina, você está sofrendo por isso? Não, mas isso aí, né? Ou eu não penso como você. Então, isso é a tolerância, ou seja, é aceitar o outro, que ele seja diferente de nós. Nós não podemos impor ao outro que ele seja igual a gente. E nem por isso, por ele ser diferente, é que nós devemos deixar de amar, ou que nós não podemos amar, né? Vejam na nossa sociedade hoje, como nós estamos vivendo um momento de intolerância, intolerância religiosa, intolerância política. Vejam e o que é essa intolerância? É justamente o contrário desta definição, ou seja, eu não aceito que o outro pense diferente de mim. Eu não aceito que o outro seja diferente de mim. Eu penso, para ser bom, ele tem que ser igual a mim. Por quê? Porque eu egoisticamente me considero perfeito. Porque as minhas razões são as únicas. Eu sou o dono da verdade. Eu imponho a minha forma de pensar. E não admito, não tolero que alguém seja diferente. Ou eu convenço à força aquela pessoa, ou eu acabo discutindo e acabo até me afastando, né? E isso é totalmente contrário àquilo que se busca na expressão do amor. O amor
na sua mais ampla expressão. O amor com os nossos semelhantes, com os nossos parentes, com as pessoas com as quais convivemos no dia a dia. Então, para conseguirmos amar, para conseguirmos expressar o amor, é necessário que nós tentemos praticar a tolerância, aceitar que os outros sejam diferentes de nós. Não exigirmos que as pessoas sejam iguais a nós para serem boas, né? Porque nem sempre nós também temos essa razão que acreditamos ter. Muitas das vezes não a temos, mas achamos que temos, por egoísmo. E voltamos então lá na palavra de Emmanuel. Ou seja, o egoísta jamais vai conseguir receber o júbilo que o amor pode trazer, pode proporcionar. Tolerante, então, gente, é aquele que, por aceitar e compreender que cada indivíduo possui sua própria maneira de pensar, sentir, comportar-se, age com tato, cautela e benevolência, procurando extrair dos outros o que eles intimamente possuem de melhor. Vejam, gente, que no geral não é esse o comportamento que nós temos, né? No geral, nós vivemos procurando defeitos nos outros, não é assim? Essa é mais fácil para nós, encontrarmos defeitos nos nossos semelhantes e qualidades em nós mesmos, do que acharmos bons sentimentos, qualidades nas pessoas. Então, como nós somos pródigos em achar defeitos, como nós temos facilidade para criticar as pessoas. E muitas das vezes nos esquecemos que somos imperfeitos. Muitas das vezes criticamos no outro aquilo que também fazemos, né? Nos arvoramos em juízes, em tribunais e, na verdade, não somos muito melhores do que aqueles que são alvos dessas nossas críticas. Portanto, gente, nós temos que aprender a exercitar a tolerância, né? Nós temos que buscar em nós essa melhoria de sentimento, para que nós consigamos exercer essa plenitude do amor e alcançarmos essa felicidade plena. Porque quanto mais intolerante nós somos, mais nós sofremos. Nós não vamos mudar o outro assim, pelas nossas palavras e pela nossa imposição. E muitas das vezes assim tentamos, não é? Dia a dia nós tentamos moldar o outro, fazer com que o outro fique parecido com a gente, pense igual a gente. Então, gente, é muito importante que nós lembremos, a vida e as pessoas não são exatamente o que gostaríamos que fossem. E quanto mais nós aceitarmos isso, menos estressados e infelizes seremos. A minha mãe tem uma expressão que é muito, muito comum. Ela diz, o que não tem remédio, remediado está, né? O que não tem remédio está resolvido. O que não tem solução já está solucionado. Exatamente isso, né? Ou seja, muitas das vezes nós gastamos um grande tempo, nós gastamos um grande esforço tentando mudar uma característica de uma pessoa que é dela. Isso às vezes não é de tanta importância, né? E nós gastamos tempo, energia, nos irritamos, nos estressamos por não aceitarmos as diferenças. Nós também não somos perfeitos aos olhos dos outros, apesar de muitas vezes nos colocarmos nessa condição. Então vejam, é aquele comportamento egoísta. Eu acho que eu estou certo, o meu semelhante não está correto e eu tenho que mudá-lo, ele tem que ficar igual a mim. E muitas vezes não pondero em relação a essa tolerância, esse modo de tentar agir modificando o outro, né? A terceira virtude tratada pelo apóstolo Paulo é a benevolência. Pois o amor é benigno, diz o apóstolo. E o que é ser benigno? A criatura benigna é aquela que se compraz em fazer o bem, né? É aquela pessoa que faz o bem naturalmente, ela não busca prejudicar. Como a afetuosidade e a gentileza
são as suas principais características, ela mesma se satisfaz ao promover a satisfação alheia, né? É aquela pessoa que verdadeiramente se alegra com a alegria do outro. Ela faz por alegrar o outro. Tudo que está ao alcance dela em fazer para o bem alheio, ela faz de forma despreendida, sem cobranças, sem exigências. Essa é a característica da benevolência, que é um dos predicados do amor. O genuíno amor sempre nos possibilita desejar o melhor a quem quer que seja, impulsionando-nos a tomar as devidas atitudes para que os benefícios realmente se concretizem, não é? Não é aquela manifestação, muitas das vezes, da boca para fora. Eu desejo tudo de bom para você, mas se depender alguma coisa de mim, de um esforço meu, não precisa nem contar, né? Ou seja, é aquele que faz mesmo com desprendimento. Dessa forma, ele não é somente sentimento, mas quando nós falamos na benevolência, nós estamos falando em atitude. Não é só desejar o bem, é fazer o bem, é praticar o bem, é agir de forma que os nossos atos sejam proveitosos aos nossos semelhantes. É fazer com que, de alguma forma, nós tornemos o dia a dia dos nossos semelhantes melhor, com ações práticas nossas. Se eu posso fazer algo para trazer um benefício, eu faço. Essa é a atitude do benevolente. O espírito de André Luiz afirma: o verdadeiro amor, para transbordar em benefício, precisa trabalhar sempre. Portanto, é a ação, é a atitude, é o comprometimento com a felicidade alheia. É fazer para que o dia a dia do outro, a vida do outro seja melhor. Essa é uma atitude do benevolente, é uma expressão daquele que verdadeiramente ama. Ademais, a benevolência promove a incondicionalidade do amor. E esse é outro ponto bastante importante. E, para o apóstolo Paulo, é a quarta virtude que caracteriza o amor. Porque, de acordo com o apóstolo, o amor não procura os seus próprios interesses, né? Quanto que nós ouvimos essa condição, esse condicionamento do amor? O amor incondicional, por definição, é aquele que não impõe condições, seja por meio de chantagens, seja por meio de cobranças, seja por meio de exigências, para que possa existir ou expressar-se, né? Quanto nós ouvimos no nosso dia a dia: mas se você não faz isso é porque você não me ama, né? Mas se você age assim comigo é porque você não me ama. Quer dizer, nós medimos o sentimento do outro pelo nosso próprio olhar, pela nossa própria retina. Se ele não fizer aquilo que eu acho que ele deveria fazer, é porque ele não me ama. Então, esse é o amor condicional, condicionado sempre aos atos que tragam e atendam os nossos interesses, né? E aí estamos falando de novo do egoísmo. Ou seja, o outro tem que me servir. Se ele não agir da forma que eu quero que ele haja, então é porque ele não me ama. Se ele não me der um presente, é porque ele não me ama. Se ele não deixar de sair para ficar comigo, é porque ele não me ama. Se eu não fizer isso, é porque ele não me ama. Se o meu filho não fica comigo no final de semana, é porque ele não me ama. Então, estamos falando sempre do amor condicionado, né? E que não, para o apóstolo Paulo, não pode ser uma característica do amor. Justamente porque, para o apóstolo, uma das características é justamente essa incondicionalidade. Amar sem condição. Deixar que o outro seja livre para manifestar os seus sentimentos. A média adverte: somos nós mesmos que nos iludimos por querer que as criaturas deem o que não podem e que ajam como imaginamos que devam agir. Gente, quantas vezes nós ouvimos falar disso? Mas eu vou mudar ele, né? Mas depois que a gente casar, eu mudo ela. Quantas vezes nós ouvimos essa expressão? Isso é muito comum, né? Aí depois eu falo: mas ele não fez isso, não mudou por mim, então não me ama. Ou seja, nós mesmos estamos nos iludindo
diante dessa circunstância. Nós projetamos, nós criamos e depois nós nos desiludimos. Muitas das vezes nos deprimimos, muitas das vezes despertamos doenças, enfermidades psicológicas, emocionais, justamente porque projetamos uma felicidade, projetamos no outro características, condições, que essa pessoa não tinha condição de dar. Não é da essência daquela pessoa, mas nós condicionamos que deve ser daquela forma. Então, vejam, nós não devemos nos iludir, não é? Nós devemos aceitar, dentro da tolerância, dentro da benevolência, nós devemos aceitar as pessoas como elas são. Essa é a expressão do amor. Importante que tenhamos em linha de consideração que nenhum de nós tem o poder de fazer com que outra pessoa nos ame. Nós não podemos impor o amor. O amor é um sentimento natural. Ele vem da essência. Todos temos a possibilidade, porém, de amar em primeiro lugar, de manifestar o nosso sentimento em primeiro lugar, de mostrar o nosso desprendimento, de mostrar a nossa superioridade de sentimentos. E será a manifestação incondicional de nossos sentimentos que verdadeiramente atrairá a atenção de muitos, de outros, para nós, né? Vejam que quanto mais a pessoa tem esse desprendimento, mais ela é querida no seu âmbito de relações. Quanto mais ela aceita, quanto mais tolerante, quanto mais benevolente, mais ela atrai pessoas que gostem dela. Quem de nós gosta de ser criticado? Quem de nós gosta de ter imposições? Né? Se nós tivéssemos que nos aproximar e ter um melhor relacionamento, seria com pessoas ácidas, que no dia a dia só nos criticam, só encontram defeito em nós, ou aquelas pessoas que nos compreendem? Então, sejamos nós também essa pessoa que compreende, que não impõe, que não exige. Você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que mudar. Porque isso não atrai ninguém, isso afasta as pessoas do nosso convívio. Ninguém gosta de conviver com pessoas dessa forma. Pessoas que a todo momento estão nos exigindo alguma coisa, criticando alguma atuação nossa, algum ato nosso. Então, devemos refletir sobre isso. A quinta virtude apontada pelo apóstolo Paulo é a maturidade. E ele relaciona o ciúme com a imaturidade do sentimento, né? Ou seja, o ciúme trata-se de uma inquietação mental e emocional que ocorre diante da possibilidade, ainda que não seja real, de perder algo que julgamos ser nosso por direito. E aí nós relacionamos coisas, pessoas, animais, bichos, casa, carro, roupa, generalizamos. Esse sentimento de posse que nós temos, é meu, eu não vou perder. E muitas das vezes nós agimos assim com as pessoas que nos cercam. Nós não permitimos, nós não aceitamos que o nosso amigo seja amigo de outra pessoa, nós não aceitamos que os nossos filhos tenham relacionamentos, sempre a gente acha que está sendo preterido, porque ele não gosta de mim. Então, essa é uma atitude imatura, né? É uma atitude de um sentimento que ainda não, de uma pessoa que ainda não tem uma maturidade, uma clareza em relação a esse sentimento. E é justamente no campo afetivo que ele mais se expressa e se desenvolve. Gente, quantas pessoas que nós conhecemos atormentadas pelo ciúme. Às vezes você fala assim, não, mas você está exagerando com isso. Não, porque eu vou atrás, eu tenho... A pessoa não dorme, o outro chega em casa, ela vasculha a roupa, cheira a roupa, ela olha o telefone, ela procura nos bolsos, a pessoa sai, tem pessoas que vivem atormentadas por esse sentimento de ciúme. Né? Então, vejam, certo grau de ciúme é aceitável. Nós somos humanos, estamos ainda numa fase evolutiva, né, que ainda nós temos sentimentos, muitos sentimentos negativos. Mas o apóstolo,
refere-se a esse ciúme doentio, que muito noturnamente, incomodadas e vivem um sentimento doentio por conta do ciúme. Ciúme excessivo, esse que provoca esse desassossego mental. A pessoa nunca está tranquila. Veja, é um desassossego mental e emocional que faz sofrer quem o alimenta e quem o suporta, prejudicando consideravelmente a relação. Quando eu estava escrevendo isso, me lembrei de algumas pessoas que chegam a ter, assim, até comportamentos duplos, né? Enquanto está, por exemplo, o marido com a esposa, aquele ciúme é uma coisa assim tão patológica que o sujeito passa na rua, não cumprimenta ninguém. Quando ele está afastado dela ou dele, né, o marido ou a mulher, isso não é uma característica feminina, graças a Deus, mas é do ser humano. Mas vejam que muitas pessoas que vivem um relacionamento pautado pelo esse ciúme doentio, as pessoas passam a ter uma personalidade diferenciada para cada momento. Quando o sujeito está acompanhado, ou a pessoa está acompanhada do cônjuge, ela não se manifesta naturalmente, né? Se olhar do lado, o que você está olhando? O que você foi pegar? Por que você saiu? Então, gente, isso faz sofrer quem pratica e aquele que é vítima também desse sentimento. O psicanalista de origem suíça, Valério Albrecht, ensina que o ciúme faz parte de uma visão possessiva do ambiente, do outro, de si. Baseia-se na insegurança do próprio eu, em sua não completa, correta e sadia evolução. Então vejam, gente, que é um sentimento que nós precisamos combater com um exercício diário, né? Se nós ainda somos vítimas desse sentimento, é algo que nós precisamos trabalhar dentro de nós. E aos poucos vencermos esse tormento, essa dificuldade. Quem acredita que sentindo ciúme tem amor, está no caminho errado. Muitas das vezes a gente ouve, quem não tem ciúme é porque não ama. O amor é respeito pelo outro, pelas suas escolhas, quaisquer que elas sejam. Então é conceder a liberdade, respeitando as escolhas, os limites, o comportamento do outro. A sexta virtude, apontada pelo apóstolo, é o respeito, porque o amor não se conduz inconvenientemente. Em nome do amor, não temos o direito de ultrapassar os próprios limites, invadir privacidade alheia, cercear-lhe liberdade. Isso está diretamente relacionado com o ciúme. A pessoa excessivamente ciumenta provoca esse cerceamento de liberdade, né? Atua dentro da área de privacidade, não permite que o outro tenha amizades, não permite que o outro tenha uma vida diferente, uma vida autônoma, sempre está manipulando, sempre está mantendo dentro daquele raio de atuação, daquele limite em que pode controlar, em que pode atuar, né? Então, essa também é uma manifestação inadequada, a falta de respeito à individualidade alheia. E, novamente, Hamed nos adverte, quando queremos que os outros pensem e ajam pelos nossos padrões existenciais, desrespeitamos seus limites emocionais, mentais e espirituais, atraindo fatalmente pessoas que agirão da mesma forma conosco. É a lei de atração, né? São as afinidades. Nós passamos a atrair para perto de nós pessoas que agem da mesma forma. Então, provavelmente, também nós seremos controlados, também teremos a nossa liberdade tolhida e vamos viver atormentados por um sentimento que não é sadio, é um sentimento doentio. Somente se dá aquilo que se possui, né, gente? Ninguém pode dar o que não tem. Como, pois, exigir limites de alguém se ainda nós não soubemos estabelecer os nossos próprios limites? Como exigir do outro que faça dessa forma se nem nós
estamos limitando esses nossos sentimentos menos puros, sentimentos inferiores. Enquanto nós não tivermos esse equilíbrio, essa maturidade do sentimento, dificilmente nós conseguiremos ter um amor tranquilo, desenvolver relações tranquilas em que não se tenha essa atuação saudável. Então, tudo isso é reflexo ainda de sentimentos negativos que nós temos e que precisamos combater no dia a dia. Para nosso bem, né? Para nossa própria felicidade. A 7ª virtude é a capacidade de perdoar, porque o amor não se ressente do mal. E essa é uma situação muito comum, né? Tem pessoas que passam uma vida inteira sem perdoar, se justificando pela falha do outro e se vitimizando e querendo que os outros entendam a sua situação. Ah, mas eu sou assim porque ele fez isso comigo, porque aconteceu isso, porque ele não gosta de mim, porque ele não... Em diversas situações, ficamos cozinhando esse rancor. Muitas pessoas, gente, passam uma vida. Eu conheço pessoas, e vocês também certamente devem se lembrar de exemplos, pessoas que passam a vida vinculadas naquele sentimento doentio, porque ele me traiu, porque ele fez isso comigo, porque eu não aceito, porque é assim. Ou seja, é aquele comportamento vitimista. Eu sou vítima, eu não sou feliz, o mundo não me ajuda, ninguém tem boa vontade comigo, né? E é um sentimento egoísta também. A pessoa não consegue se enxergar, ela não consegue olhar para dentro de si, ela tem que achar no outro defeito. Eu não sou feliz por causa dele, porque ele não tem boa vontade comigo, porque ele não fez, porque ele não me atende, porque ele não me ampara, porque... Então, quando nós temos esse processo doentio, nós temos que repensar esse sentimento em nós. Vejam, nós não podemos deixar que a raiva e o ressentimento simplesmente motivem os nossos dias, motivem a nossa vida. Né? Tem pessoas que quando você encontra ela, você fala, já sei do que ela vai falar. Vai vir reclamar de novo de uma determinada situação. Ou seja, a pessoa se justifica pela vida por conta de algo que ela entendeu que não foi bem feito para si. Vejam, gente, nós temos que entender a nossa condição humana. Claro que nós não estamos errados em sentir emoções, né? Em nos chatearmos, em ficarmos magoados. Isso é uma coisa, né? Mas vejam, se nós insistimos em alimentar aquilo dentro de nós, é nisso que consiste a patologia. É nisso que consiste a preocupação. Então, eu começo a me alimentar daquele rancor. Eu fico buscando justificativas para não esquecer. Eu passo a minha vida me justificando a infelicidade por atitude de alguém. Nesse caso, torna-se imprescindível nós descobrirmos o motivo dessa necessidade. Por que nós precisamos nos alimentar desse rancor? Por que nós precisamos viver vitimizados, buscando a compaixão, a dó do outro em relação a nós? Nós precisamos entender e fazer uma mudança nesse aspecto da nossa personalidade, que está favorecendo a permanência desse rancor dentro de nós. Então, é necessário que nós façamos uma análise desse nosso comportamento, desse nosso sentimento. Então, nós devemos refletir. Como preservar-nos das desagradáveis atitudes alheias se ficarmos única e exclusivamente enfocando os aspectos negativos do outro? Se a gente só vê o mal do outro, como nós vamos ser felizes? Como nós vamos ter uma tranquilidade, uma boa vida, se a gente só pensa em coisas ruins, só vê o mal, só critica, só busca encontrar os pontos negativos? Como desenvolver o perdão se não compreendemos que todos têm as suas razões para fazer o que fazem? Ou seja, cada um se justifica pelas próprias atitudes. Às vezes você vê uma pessoa cometendo um ato e aí você pensa, mas ela não pensa como eu, senão ela não faria isso. Ou seja, cada um se justifica por si.
dentro dos seus, de todo esse acúmulo de experiências, de vivências, de tudo que tem, né? Dentro dessa sua formação. Então, é importante que nós tenhamos essa tolerância, entender o outro. Temos condições de avaliar, com o devido acerto, as dores e alegrias alheias, para sermos tão críticos, tão ácidos? A 8ª virtude é a lealdade. Pois o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A pessoa leal é ética em tudo o que sente, pensa e faz. Suas atitudes, portanto, estão sempre alicerçadas na honestidade, na sinceridade e, acima de tudo, na fidelidade. Né? E não tomem essa expressão fidelidade apenas no relacionamento homem e mulher. É perfeitamente nós sermos infiéis em qualquer relação. Né? Relações de amizade, relação entre pais e filhos. A infidelidade é não sermos exatamente aquilo que mostramos ser ao outro. Né? Eu vejo muitas situações que a gente observa, eu sou advogada e trabalho um pouco também na área de família, a gente vê muito situações dessa natureza, em que depois que a pessoa casa, ela tem uma mudança muito grande de comportamento. Ou seja, isso não é uma forma de infidelidade? Ou seja, eu não estou sendo mais para aquela pessoa o que eu me apresentei para que ela me amasse, para que ela gostasse de mim. Eu mudei, não é? E quero que ela continue gostando, mesmo que eu não esteja sendo fiel. Então, não pense só a fidelidade na questão traição, sair com o outro, mas o deixar de ser o que você permitiu que a outra pessoa conhecesse de você, soubesse de você. Você não é mais aquela pessoa que fez com que ela se enamorasse ou que ele se enamorasse, que entendesse que você era a pessoa ideal. Então, você antes era uma pessoa gentil, hoje você é uma pessoa áspera. Antes você era uma pessoa que conversava, hoje você é quieto, não admite um diálogo. Isso também é um traço de infidelidade. Deixar de ser o que se apresentou, o que convenceu a outra pessoa a gostar de você. Há um ditado que afirma: viva de forma que, quando pensarem em justiça e integridade, pensem em você. Né? Então, nós devemos pautar as nossas atitudes, tomar atenção àquilo que fazemos. Sermos nós o exemplo, não exigirmos do outro. Não exigirmos que o outro seja fiel, íntegro, justo. Nós é que devemos começar por nós. E, por fim, a 9ª virtude, que é a humildade. Porque, segundo o apóstolo, o amor não se ufana, nem se ensoberbece. Ufanar-se e ensoberbecer-se significa tornar-se orgulhoso e envaidecido. Dessa forma, a humildade coloca um selo nos lábios, para que não fiquemos nos vangloriando de nossos gestos. Nossa, eu sou tão paciente. Menina, mas eu tenho uma paciência com esse homem que você não acredita. Né? Ou seja, isso não é um traço de humildade. Olha, a gente só está junto até hoje porque eu aguento tudo, porque se não fosse assim... Né? Então, isso não é um traço de humildade. É um traço egoísta, é um traço de soberba, que não pode existir dentro do amor verdadeiro. Ou seja, nós temos que exercitar essas qualidades em nós, paciência, tolerância, benevolência, incondicionalidade, maturidade, respeito, perdão e lealdade, para com os demais de uma forma natural. Isso deveria ser natural em nós. Não é vantagem ser assim. Nós devemos ser assim. Né? Isso não é privilégio. É sinal de evolução. Por isso, nós não precisamos ficar alardeando que somos assim. Porque certamente não seremos se passarmos a tentar nos promover diante dessas características. E após descrever as 9 virtudes do amor, o apóstolo Paulo oferece-nos a síntese do que o amor é capaz. Tudo sofre, mas vejam, é um sofrimento paciente e tolerante. Né? Então, não é aquele sofrimento que nos desequilibra, mas é aquele sofrimento com amor. Tudo crê, sempre acredita no melhor,
sempre acredita na evolução, sempre acredita numa melhoria. Tudo espera, sempre aguarda que o outro tenha também o seu momento evolutivo e a sua condição de aperfeiçoamento. E tudo suporta, né? Sem reclamação, ou seja, é aquele suportar com sublimação, não é um sofrimento, né? É saber que é um momento evolutivo do outro e que num determinado momento nós chegaremos a um ponto de equilíbrio e de evolução. Em suma, é somente através da real vivência desse sentimento-atitude. Então vejam, gente, é um sentimento-atitude, né? Não é uma atuação pacífica, esperar que o outro me ame. Não, é um sentimento-atitude que fortalece-nos no sentido de relevar os atritos que muitos de nossos relacionamentos ainda carregam, numa tentativa de construir vinculações afetivas verdadeiramente enriquecedoras e gratificantes. E findando, gente, eu gostaria só de ler a questão 939 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado, há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? E aí vem a resposta, gente. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, né? É esse amor que a gente ouve tanto hoje se falar, né? É aquele amor pela beleza, é aquele amor pela riqueza, pela posse, pelos bens do outro. E que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrade e em que supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que a constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e eterno amor, porque assente na estima, né? No verdadeiro sentimento. Cumpre, não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Portanto, gente, duas são as espécies de afeição, né? Nós temos a afeição do corpo e da alma. O verdadeiro amor é uma afeição da alma, que acontece com frequência tomar-se uma pela outra. Muitas vezes se confunde isso, né? Aquele amor do corpo, aquela atração física, muitas vezes é tomado por amor. Mas o amor verdadeiramente de alma atende a essas qualidades que o apóstolo indica. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura e é efêmera do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se desfaz. Gente, eu gostaria só de encerrar lendo uma lição dessa obra Sinal Verde, psicografada por Chico Xavier, espírito de André Luiz, que diz: em torno da felicidade. Se nós buscamos amar, e se o amor nos traz, né? A nossa busca pelo amor é justamente o encontro da felicidade, André Luiz nos diz: em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade
será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para o outro. A alegria do próximo começa muitas vezes no sorriso que você lhe queira dar. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. Se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho, em favor dos semelhantes, o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Amor é a força da vida, e trabalho vinculado ao amor é a usina geradora da felicidade. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver em cinza, a derramar-se em chuva, medite na colheita farta que chegará do campo e na beleza das flores que surgirão no jardim. Gente, muito obrigado pela atenção e pela oportunidade de partilhar com vocês alguns pensamentos aí. Obrigada.